Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa Napoleão, sou médica veterinária preventiva. E hoje a gente vai conversar nesse Pet Dica da Liz sobre a castração pediátrica. O que é a castração pediátrica? Bom, a pediátrica ela acontece naquele período antes do primeiro cio das fêmeas. Geralmente acontece por volta dos 6 meses nas cadelas, 5 meses e meio nas gatas, tá? E nos machos é antes dos 6 meses, tá bom? É possível se fazer uma castração de cães e gatos antes dos 6 meses? Sim, é. O que é a castração? Bom, nas fêmeas, a gente retira os ovários, que são responsáveis pelos óvulos, né? Que vão dar origem aos filhotes, e a retirada do útero, tá? Nos machos, é retirada somente os testículos, que são os responsáveis pela produção e armazenamento, né, dos espermatozoides, que vão resultar nos filhotes. E com qual idade a gente pode fazer essa castração pediátrica? Bom, pode-se fazer a partir dos 4 meses de idade, do seu cachorrinho, do seu gatinho, da sua cachorrinha, da sua gatinha. E por que a gente fala sobre castração pediátrica? Bom, quando a gente castra, a maioria dos tutores tem como objetivo não ter mais filhotes, né? Não ter uma ninhada na sua casa. Ah, mas pode castrar antes do primeiro cio? Pode. Tudo que tem dentro do nosso organismo tem a sua função. E a função principalmente dos órgãos reprodutivos, eles são órgãos, né, são tecidos, são que a gente chama de gônadas, são estruturas endócrinas. Elas liberam hormônios. Esses hormônios sexuais, eles têm função sexual, mas também têm outras funções no processo do metabolismo daquele cãozinho, daquele gatinho. Vou falar no masculino, mas é genérico, tá? Se aplica tanto para as fêmeas quanto para os machos, tá? Esses hormônios também têm função no metabolismo, no crescimento. Então, quando que a gente orienta, tá? Estou falando agora de mim. Quando é que eu oriento fazer uma castração pediátrica antes do primeiro cio, tá? Quando os fatores de risco são maiores. Quando é que isso acontece? Geralmente quando tem mais de um pet dentro da mesma casa, quando ele tem acesso à rua, quando ele já é meio fujão, quando a raça tem uma maior predisposição a esses tumores, a alterações que tenham correlação com os hormônios sexuais, tá? Porém, tudo tem que ser pesado. É interessante a gente, se puder, estender até um pouquinho depois, seria. Porém, a gente tem que pensar também no bichinho, né?
Nas gatas, né, as gatinhas, o cio dela não sai sangue como sai nas cadelas, tá? Como se imagina, as gatas, elas não têm esse sangramento vaginal que as cadelinhas têm. Então, você não vai ter como saber se ela já está no cio, se ela não está. Porém, um gato de rua, macho inteiro, né? Inteiro quer dizer que ele não foi castrado, ele ainda tem, ele é completo, tem todos os órgãos ali sexuais, né? E a sua gatinha, por exemplo, não foi castrada ainda. Mas você mora no apartamento térreo, que não é telado, e de vez em quando essa gata vai na sua varanda, vai no seu quintalzinho ali. Se ela estiver no cio, um outro gato macho inteiro, ou mais de um, podem entrar ali e cruzar com a sua gatinha. As gatas, elas ovulam no momento do ato sexual. Então, isto vai resultar em prenhez precoce, pediátrica. Uma prenhez pediátrica será, porque ela não tem, essa gatinha não tem estrutura ainda para ser mãe, né? Para carregar, o corpo dela ainda não foi completamente formado. Então, nós temos esses percalços de alterar o metabolismo antes do tempo, metabolismo de ossos, metabolismo de músculo, metabolismo digestivo, todo o metabolismo desse animalzinho, castrando antes dos 6 meses, temos. Mas, será que não vale a pena a gente fazer essa castração nessa idade, antes dos 6 meses? Para que a fêmeazinha não tenha, né? As cachorrinhas têm muito TPM, igual a nossa, tá? Só que delas é tensão pré-cio. A TPMzinha, as cólicas, algumas delas têm cólicas, como nós mulheres temos. Toda aquela irritação das subida e descida de hormônios. Algumas ficam enjoadas, ficam abatidas. Evitar prenhez indesejada. Evitar brigas. Os machos, quando, por exemplo, é mais comum ver os gatos, porque os gatos ainda têm livre acesso à rua, na maioria da concepção dos tutores. Os gatos, para serem felizes, eles precisam sair de casa e dar as suas voltas sozinhos. É o maior risco da vida do seu gato. Aliás, cachorro passeando sozinho, sem coleira, sem guia, cai na mesma história. E principalmente se ele passear sozinho, como a gente vê muito por aí, tá? Eu vejo muito em muitos bairros que eu atendo aqui em Florianópolis, cães que o tutor abre o portão da casa, abre a porta da casa, porque ele sempre volta, tá? Deixando esse cãozinho passear sozinho, porque ele vai dar a voltinha dele, faz o xixi, o cocô longe da casa desse tutor, não vai recolher essas fezes, vai ficar para o dono da casa, onde esse cachorro vai fazer o cocô e o xixi. O cocô, né? Porque o xixi a gente nem vê. Mas ele passa a não ter controle sobre a saúde urinária e sobre a saúde intestinal, né, gastrointestinal do seu cãozinho, do seu gatinho, quando eles deixam para fazer as necessidades fora. É um risco porque se o seu bichinho ainda for castrado, a vontade dele vai ser um pouquinho menor. Porém, se você já
o acostumou a fazer isso, virou um hábito. Não vai ser castrando que esse bichinho vai ficar dentro de casa. Ele tem que ser ensinado desde cedo. E quando ele sai e tem ainda os seus testículos, no caso dos machos, né? O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar outros machos, que também não foram castrados, que estão indo atrás exatamente do quê? Da fêmea que está no cio, em algum lugar. E esse algum lugar não é próximo, tá? É mais de 1 quilômetro. Então, imagina daqui a um quilômetro da sua casa, 1,5 quilômetros, 2 às vezes, tá? Eles vão andando, vão passeando, vão sentindo os cheiros. E o raio vai aumentando. Então, pensem bem. Você deixa o seu cachorrinho passear sozinho. Ele não tem... ele não foi castrado. Aí ele vai passeando e no meio do caminho ele sente o cheiro de uma cachorrinha no cio. Ok. Ele bobinho e dentro do auge dos seus hormônios, vai atrás. Dentro do seu instinto de sobrevivência e de proliferação, manutenção da espécie, ele vai querer cruzar. E no que ele vai querer cruzar, outros cãezinhos, tá? E isso acontece a mesma coisa com os gatos, tá? Aquelas brigas horrorosas que a gente escuta de madrugada, são os gatos brigando pelas fêmeas. Aqueles miados ensurdecedores que parecem crianças chorando, são os gatos chamando a atenção da gata para cruzar. Então, se você escuta alguma coisa assim dessa, tem problema na história. E como a gente evita isso? Castrando cedo. Educando o nosso cão, o nosso gato, ao que é o educado para os humanos também. Porque se ele encontrar ele não castrado, né? Falando no caso dos machos, por enquanto. Se o seu cachorrinho encontrar com outros cachorros machos, também não castrados, próximo a uma cachorrinha não castrada que está em cio, vai dar briga. E briga feia, tá? Gato, macho não castrado, passeou, encontrou uma gata no cio. Encontrou com outros gatos machos, também não castrados. Vai ter disputa por aquela fêmea, vai dar briga. E na briga não são só arranhões, mordidas. É o risco do atropelamento por sair correndo. É o risco de pegar inúmeras doenças, inclusive vermes e raiva e etc, etc. A gente não sabe da saúde, do que se passa da saúde dos pets que estão na rua. Eles não têm nenhuma proteção. Nem vermes, nem contra vermes, nem contra pulgas, nem carrapatos, nem piolhos, nem vírus, bactérias, protozoários, fungos. Não se tem nada. E o seu bebezinho, que é como se fosse uma criança de 10 anos de idade, mais ou menos nessa época, tá? Pra gente ter uma correlação assim. 10, 8, dependendo da raça, do porte desse cãozinho, no caso dos cães, né? Os gatos é mais ou menos mais parelho. Será que vai valer o risco de você deixar por um prazer dentro da sua mente, né? Porque eles entendem, os cães e os gatos entendem a mente, entendem a relação de uma forma diferente. Cães como matilha, gatos como gatos. Às vezes formando colônias, às vezes não, tá? E se esse seu gatinho, sua gatinha, por exemplo,
cruzar com um gato desses e depois for castrada e ainda tiver acesso à rua, ou esse gato macho de rua ainda tiver acesso a isso, né, a sua gata, que na mente dele ainda é uma sementeira que ele gostou, que ele quer procriar, mesmo ela não tendo mais o cheiro do cio, ele vai em cima dela. Então, né, se os riscos são maiores, vamos para a castração pediátrica. E temos muitos cães e gatos de rua que uma vez eram de uma casa, eram de tutores, pertenciam a uma família humana, pet, e dentro de algum momento, foram dar uma volta, fugiram, escaparam e ganharam a vida, né? É nesse momento que esses animaizinhos passam a ser animais de rua, eles passam a não ter menor controle sobre a saúde deles e principalmente na população. Superpopulação de cães, superpopulação de gatos na rua, fazendo xixi e cocô, sem menor controle de saúde, de antipulga, vermífugo, sem controle de vacinas, comendo. E a superpopulação desses animaizinhos vai aumentando. Aumentando a população de cães e gatos de rua, aumenta o risco de transmitirem doenças para nós humanos. Então, se você não adquiriu, eu digo adquiriu no sentido de, ou seja, adotando, ou seja, comprando, tá? Ganhou, não importa. A forma como esse pet entrou na sua vida, filhote, se ele entrou e você não vai ser um criador credenciado, sério, que invista nisso como uma criação, como uma fonte de renda, porém sem explorar os animais, fazendo tudo certo, com apoio de um veterinário, cadastrado, credenciado por uma associação de criadores. Castre o seu pet. Castre o seu pet e se as chances dele fugir, ele é agitado, porque ele sabe pular muro, porque ele castre. Eu já vi pincher escalar cercas, né, de tela de 1,20 m, mais ou menos, de altura, para cruzar com a cachorra bem maior do que ele, bem maior, porque ele era um pincher pequenininho, de nem 2 quilos, e ela era uma pug de 8. Ele escalou para cruzar. Quando a cachorra da minha avó vira-latinha, só tinha 3 pernas, tá? Ela não tinha a mãozinha direita. Foi adotada. Primeiro se tirou a pata que estava quebrada para ela tirar, porque estava com o osso exposto, então precisou dessa como urgência. E depois fomos fazer a castração. Nesse período de recuperação da primeira cirurgia, antes de entrar na castração, ela entrou no cio. O muro tinha 1,10 m mais ou menos de altura. A cachorrada que se juntou do outro lado foi enorme. Era muro de tijolo. Porém, os cães maiores pulavam para dentro. E daí? Lógico que assim que cicatrizou e passou o cio, claro,
porque daí ela já estava em cio e o risco é grande de operar uma fêmea em cio, uma cadela em cio, uma gata também durante o seu cio é mais complicado, porque o útero fica muito, ele rasga muito fácil durante a cirurgia, então causa mais complicações, não que seja impossível, tá? Então, para evitar todas essas incomodações, brigas, fugas, demarcação de território nos machos principalmente, castrem cedo. A partir dos 4 meses de idade, a gente pode castrar. Converse com o seu veterinário para fazer a avaliação dos riscos e benefícios, para pesar os prós e contras daquela idade naquele momento, tá? Do estilo de vida que você, tutor, leva em relação ao seu pet. Sai muito para passear, não sai muito para passear, tem risco de outros animais entrarem da mesma espécie para cruzar, para brigar. Fêmeas no cio juntas é uma briga muito pior, muito mais feia, porque ela realmente vai com a intenção de botar aquela outra fêmea para fora num sentido de nunca mais voltar. Então, às vezes, as brigas das fêmeas acabam em morte, tá? É feio, muito mais que briga de macho. Rinha de cachorro é fichinha perto de briga de cadelas em período reprodutivo, né, em cio, com poucos machos na volta. Porque eles têm, sim, um instinto de sobrevivência. Eu vou cuidar da minha vida, preservar a minha vida, porém a minha necessidade de manter a minha espécie é tão grande quanto comer. Então vocês imaginam como é necessário a gente fazer essa castração cedo. Vai depender? Vai depender. Mas daí cada caso é um caso. Mas vocês precisam saber que existe, que é possível. E para evitar maiores transtornos, ela é uma alternativa muito utilizada para prevenção. E a gente retirando, nós temos ainda os tumores de mama, tumor de ovário, nos machos, tumor de próstata, tumor de testículo, que ele é super silencioso, tá? Questão de... E não precisa ser um cão velho, tá? Um cãozinho de 2 anos já pode ter metástase, tumor no testículo que fez metástase no cérebro. Então, em certas ocasiões, a pediátrica é muito interessante que se faça bem cedo, tá? Cães adotados, principalmente de ONGs, às vezes já vem ou com um pedido, quando é muito bebezinho, um pedido já de aos 4 meses, 5 meses, fazer essa castração pediátrica, ou então eles já vêm castrados, porque eles são feitos castração pediátrica sim, para não voltarem para a rua. Se voltarem para a rua, voltarem esterilizados, sem o risco de aumentar mais ainda o número de mais animaizinhos abandonados, tá? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me mandar direct. Para mandar e-mail ou mensagem no WhatsApp, tá? É um número que eu faço agendamentos também. Eu não opero mais, porque eu me cerquei de cirurgiões fantásticos, extremamente cuidadosos. Mas aqueles tutores que querem que eu acompanhe a cirurgia, que fique lá, a gente conversa ali, tá? Então castrem os seus bichinhos. Castrem seus filhotinhos. Se vocês têm tanto medo, não digo nem medo, mas tanta preocupação
em de repente ter uma ninhada na sua casa, em de repente o seu amorzinho acabar brigando, acabar fugindo de casa por conta dos hormônios. O hormônio é bom? É. Mas a vida do nosso pet é mais importante. Então, às vezes, é bem mais necessário a gente entrar com essa medida mais precoce, né, do que arriscar um problema muito maior. Que pode ser, inclusive, a morte dele por sair correndo atrás de uma fêmea no cio e um carro atropelar. Tá bom? Venha para o time de tutores preventivos. Castre o seu pet, ainda pequenininho, se for necessário, bem pequenininho. Tá bom? Até a próxima.